Convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos na parte que estamos estudando as bem-aventuranças e hoje veremos sobre justiça e misericórdia. Então, a princípio, nós vamos fazer a leitura somente dos dois versículos que iremos estudar. Então, versículo 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus nos ilumine nesta noite para a compreensão da palavra do Senhor. Espero que os irmãos estejam se esforçando, porque o objetivo também é decorarmos, as bem-aventuranças aqui. Nós vimos como introdução que Jesus subiu ao monte, vendo as multidões, e ele se assentou, aproximou os seus discípulos, então ele passou a ensiná-los. E aí nós vimos a primeira bem-aventurança. Vamos lá, vamos citar agora juntos, essa primeira bem-aventurança, os que já decoraram sem olhar na Bíblia, Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, Os irmãos estão bem aí, amém, graças a Deus, por isso, que nós venhamos a decorar esta parte da bem-aventurança, que é tão proveitosa para nós. Nós vimos que essas bem-aventuranças refletem o caráter dos discípulos de Cristo, Está falando daqueles que foram alcançados por Cristo, aqueles que fazem parte do reino de Deus, e essas bem-aventuranças estão sendo moldadas neles. Eles são conhecidos por serem pobres de espíritos, por chorarem, por serem mansos, e hoje, como nós veremos, por terem fome e sede de justiça, e por serem misericordiosos. Então, essas bem-aventuranças são o perfil dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nesta quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós vamos ver nesse primeiro momento o apetite espiritual daqueles que são discípulos de Cristo. Nesse primeiro momento, olhando essa parte da bem-aventurança, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então, há dois aspectos aqui que nós queremos ver sobre esta fome e sede de justiça. O primeiro deles é sobre a justificação, isto é, que os discípulos, destituídos de justiça, da justiça própria, de uma justiça que falta, de uma justiça que não tem, eles buscam a justiça que vem de Deus. Eles são justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso acontece no início da regeneração. Quando você recebe um coração regenerado, a justiça de Cristo, pelo fato de você crer em Cristo, essa justiça do Senhor Jesus Cristo é imputada aos crentes. Então, nesse primeiro momento, não há justiça se não estivermos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia trabalha, nos ensina sobre essa justiça em Cristo Jesus. Nós vamos ler um texto, por exemplo, Jeremias, peço que os irmãos abram lá, Jeremias capítulo 23, o versículo 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, esta promessa do descendente de Davi, do renovo justo, é uma referência sobre Jesus Cristo, o justo, que como rei reinará e executará como rei o juízo e a justiça na terra. Verso 6, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Então, eis aqui a promessa de salvação, o renovo justo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu sem pecado, porque foi concebido por obra do Espírito Santo, e viveu sem pecado, embora foi tentado como homem, mas nunca pecou. E por causa da sua justiça, nós somos agora justificados, aceitos por Deus. Um outro texto que ainda fala de Cristo é Isaías 53, pensando nessa justificação, Isaías 53, o versículo 11, e aqui é aquele texto que descreve os sofrimentos vicários de Cristo, né? O que ele passou e suportou por amor a nós. E o versículo 11 diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, isto é, o seu sacrifício, e ficará satisfeito. O meu servo, e veja que servo aí está com letra maiúscula, se referindo a Jesus Cristo, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Por quê? Porque a iniquidade deles levará sobre si. Então nós temos um texto novamente, mostrando a Jesus Cristo, o justo, que através do seu sacrifício, por pagar pelo pecado do seu povo, ele nos justifica dos nossos pecados. Lembra que nós começamos a bem-aventurança com isso? Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, isto é, que estão nesta dependência total de Deus, para a sua salvação. E esta quarta bem-aventurança, né, que segue a estas, né, é quando você tira realmente os olhos de si, porque até agora, nas bem-aventuranças, nós estamos vendo um homem chorando pelos seus pecados, um homem que é pobre de espírito, e agora ele coloca os seus olhos em Deus, e essa justiça vem de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós lemos esses dois textos no Antigo Testamento, mas há um texto no Novo Testamento que é proveitoso lermos, que é Filipenses 3:9, e diz assim, o apóstolo Paulo aqui disse: e ser achado nele, ser achado em Cristo, e diz assim: não tendo justiça própria, que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, né? Então ele fala que ele quer ser encontrado em Cristo, não com base nas suas obras da lei, não com base na sua justiça própria, porque o homem é injusto, mas ele é achado em Cristo mediante a fé nele. Esta é a justiça, Jesus Cristo, o que procede de Deus, baseada na fé. É assim que Deus justifica o pecador, com a fé que temos, com a confiança que há em Cristo Jesus, como sendo o nosso Senhor e Salvador nosso. Voltando lá em Mateus capítulo 5, nós vemos todos os textos do Antigo Testamento, esses dois textos, falando do servo, o justo, o rei justo. Em Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus disse assim: não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então esse é um texto que nós ainda vamos chegar nele, no sermão aqui do monte,
mas mostra realmente como Jesus cumpriu a promessa, como Ele é este renovo justo que se levantou, que cumpriu, que satisfez todas as exigências da lei de Deus, e por isso, Ele, e nele, nós somos justificados, nele nós somos justificados das nossas imundícias. Mas um outro aspecto da fome e sede de justiça dos salvos, é que destituídos de retidão, eles buscam santidade. Então, nesse primeiro momento, nós vimos a justificação, que é pela fé em Cristo Jesus. Mas, uma vez justificados, na justiça de Cristo, os salvos não vão viver desprezando a lei de Deus, desprezando a palavra de Deus. Muito pelo contrário, há neles, nos cidadãos do reino dos céus, há neles uma fome, um anelo, né, uma sede de conformar a sua vida à vontade de Deus. Esta é a fome dos cidadãos do reino dos céus. Eu quero ler aqui uma citação do Martin Lloyd Jones, comentando este texto, que ele disse assim, que a prática da justiça inclui não somente a justificação, que é esse primeiro ponto que vimos, mas também o conceito de santificação. A fome e sede, em última análise, aponta para o desejo de receber libertação do pecado. Então, esta é a fome e sede daqueles que foram alcançados pela graça, o desejo de receber a libertação do pecado, em todas as suas formas e sua manifestação. O homem que tem sede e fome de justiça, é o homem que quer ver livre do pecado, e conformar sua vida à semelhança com Cristo, né? Então, veja como isso contrapõe, né, o mundo, porque as pessoas não alcançadas, elas têm fome e sede pelo pecado, pelos prazeres do mundo, pelos banquetes do pecado, mas a fome do cristão é fazer a vontade de Deus, é realizar a sua obra, e aqui lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele é o supremo exemplo disso. Lá no capítulo 4 de João, o versículo 34, ele disse isso, que a minha comida consiste em realizar a vontade do meu Pai, e fazer a sua obra. Essa era a fome do Senhor Jesus Cristo, e é também a fome de todos aqueles que seguem as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele não só nos justificou, mas Ele também nos santificou, né? De maneira tal que o novo coração que recebemos, anseia por viver uma vida que agrada a Deus. Então isso, meus irmãos, é muito importante, porque diariamente nós convivemos com esta fome e sede de justiça. O Sermão do Monte, voltando lá no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, nós vamos ver mais à frente aqui esta transformação diária que é operada na vida dos que têm fome e sede de justiça. Por exemplo, o capítulo 5, versículo 20, Jesus disse, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É quase que aquilo que Hebreus diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, uma vez salvos, justificados em Cristo, nós iniciamos esse processo do qual nós desejamos, nós ansiamos por sermos parecidos com o nosso Salvador. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, versículo que os irmãos conhecem, acho que de cor, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Né? E ali é um contexto onde Jesus está instruindo sobre a ansiedade, sobre as buscas pelos bens materiais. Que os cristãos, ao invés de viverem presos nos bens materiais, que o seu desejo primário é realizar a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus, é praticar a justiça. Então, nesta primeira parte das bem-aventuranças aqui, dessa quarta bem-aventurança, está tanto a justificação, mas aquilo principalmente que segue a justificação, que é a santificação. O crente tem esta fome, o crente tem esse desejo de viver segundo a vontade de Deus. Algum irmão quer comentar até aqui para nós seguirmos e ir para a outra parte? Não? Então nós vamos prosseguir, irmãos. A segunda parte, né, é a fartura espiritual. Porque Jesus diz que aqueles que são bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Primeiramente, como nós tratamos da justificação e da santificação, nós vamos ver a justificação. Somos fartos com a justiça de Cristo. Nesse sentido, nada precisa ser acrescentado à lei de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo a cumpriu perfeitamente. Então nós não precisamos cumprir a lei com o medo da condenação simplesmente, porque se fizermos isso, nós estamos pensando que somos justificados, salvos pelo o cumprir da lei, mas é impossível nós cumprirmos a lei de Deus. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e Ele, sendo justo, sofreu em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós somos fartos com essa justiça que procede do Senhor. Aqui eu queria citar também, fazer uma citação de Isaías 55. Os irmãos abram lá, por favor. Isaías 55. Que fala desta fartura, que Deus iria, esse banquete da graça, que Deus prometeu dar ao seu povo, quando ele diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É um banquete da graça, porque você não precisa pagar por ele é dado. E agora, você que tem sede, e você que tem fome, venha e coma, porque é de graça, esse banquete da salvação. Então, em Cristo Jesus somos fartos. Veja o verso 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. E nós temos também, no Novo Testamento, muitos momentos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele convida a vir até Ele, e comer dele, e beber dele, né? Vocês que têm sede, e Ele até disse isso, do vosso interior fluirão rios de água viva. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Vocês que têm sede, venham a mim e beba, porque do interior de vocês fluirão rios de água viva. Então nós estamos fartos, porque temos experimentado esse banquete celestial, que veio do céu, que satisfaz a nossa alma. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa fartura
dessa justiça que vem de Cristo. Mas também, no sentido da santificação, somos fartos com a transformação vinda de Deus, né? Porque Deus está operando em nós esta transformação. Isso é diário, isso é constante, de maneira tal que seremos como o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero ler 2 textos. O primeiro dele está em Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, quando diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel o que vos chama, o qual também o fará. E aqui nós somos fartos porque o próprio Deus está realizando isso em nós. O próprio Senhor está operando esta obra transformadora nas nossas vidas. Por isso que diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Mas essa transformação será operada no seu sentido máximo quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, o próprio Deus, vai nos apresentar irrepreensíveis naquele dia, íntegro naquele dia. Então esta é a obra, irmãos, que Deus opera na vida daqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos porque o próprio Deus está transformando as nossas vidas. Em Efésios, capítulo 5, é este outro texto. Nós estudamos Efésios há pouco tempo, né? Acho que os irmãos vão se lembrar deste texto. Efésios 5, falando da santificação. Ao verso 25. Marido, amai a vossa mulher. Aí vem o exemplo máximo disso. Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Justificação. Mas veja só, não para aí, para que a santificasse. Então perceba, irmãos, que Jesus se entregou por nós, não só para nos salvar, no sentido de nos livrar do inferno, da condenação, mas Jesus morreu por nós para transformar a nossa vida, né? Porque é para a santificação também. Ele diz: o qual se entregou por ela, pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então você quer uma descrição melhor da santificação do que esse? Usando a analogia da noiva, que Jesus Cristo está purificando a sua noiva, cuidando dela, de tal maneira que naquele dia ela se apresente de maneira gloriosa na sua presença. Essa é a obra que o Senhor está operando. Por isso que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, porque esta obra será concluída nas suas vidas, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, e nós então recebermos um corpo glorificado, incorruptível, para estarmos para sempre com Ele, né? Limpos, com vestes, como a Bíblia diz, né? De justiça, porque fomos salvos e fomos transformados à semelhança do nosso Salvador. Então, essa bem-aventurança é tão importante, né? Porque mostra para nós o que tanto almejamos, o que tanto queremos,
qual é o nosso anseio? É viver de modo digno do Senhor, de modo digno daquele que nos chamou. Algum irmão quer comentar sobre esta bem-aventurança? Algum irmão quer contribuir? Porque nós já vamos passar, né, para a próxima bem-aventurança. A próxima bem-aventurança, irmãos, fala dos misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos. Então, neste ponto, nós vamos trabalhar sobre este ponto. Os que usam de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia tem a ver com o socorro aos necessitados e aflitos. Então nós vamos ver também duas facetas desta misericórdia, da qual os que são cidadãos do reino dos céus usam. Eles usam de misericórdia aos necessitados e aflitos. E aqui, lá em Lucas 10, versículo 25 a 37, fala do bom samaritano, né? Eu acho que esse é vamos dizer assim, na Bíblia, um grande exemplo do que é ser misericordioso, do que é usar de misericórdia para com o necessitado, alguém aflito. E a parábola do bom samaritano é aquela parábola que Jesus contou a um escriba, que não tinha misericórdia para com o próximo, não tinha amor para com o próximo, embora fosse um escriba, porque ele chegou para testar a Jesus, e ele perguntou a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, né, está escrito, ame a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, e depois ame o próximo como a si mesmo. Mas o texto diz que o escriba, ao ouvir a resposta de Jesus, querendo se justificar, ele diz, quem é meu próximo? E essa pergunta foi feita porque entre os escribas e fariseus, eles ensinavam que o próximo eram os judeus. Os gentios, aquelas classes de pecadores, né, eles não eram próximo era os judeus. Tanto é que nós vamos ver isso no Sermão do Monte, que eles diziam assim, amai, lá em Mateus capítulo 5, por exemplo, versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Isso era o que, não é que a lei de Deus disse isso, mas foi a interpretação dos escribas e fariseus que ensinavam assim. Jesus, porém, disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí ele vai falar um pouco mais sobre isso, e Jesus contou então a parábola do bom samaritano. Ele coloca que um homem, numa estrada, foi assaltado, foi espancado e deixado ali semi-morto, e passou um sacerdote, vendo aquele homem ali caído, ele passou de largo, não prestou socorro. Depois vem um levita, e ele também, olha, aquele homem passa de largo. Mas depois disso vem um samaritano. E este samaritano, ao ver aquele homem caído, quase morto, ensanguentado ali, diz que ele se compadeceu, foi ao seu encontro, né? Pesou as suas feridas, cuidou das suas feridas, colocou no seu animal, o levou para uma hospedaria, e ainda pagou o hospedeiro para cuidar dele, né? E disse assim, se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou depois te pagar. E Jesus termina a parábola dizendo, quem que usou de misericórdia para com aquele homem ferido? E o escriba disse, né, ele era tão duro de coração que ele não disse o nome, né, o samaritano, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus termina dizendo, vai tu e procede
de igual modo. Então, misericórdia não é só sentir dó, né? Sentir pena, né? Ai, tadinho, né? E ir embora. Mas a misericórdia é esta ação que você tem, movido por misericórdia, para socorrer, para ajudar. Essa foi a diferença do samaritano, que não mediu esforços para cuidar daquele homem ferido. Assim nós temos o exemplo de Jesus, quando ele veio ao mundo, dele curando os cegos, dele recebendo pessoas aflitas, desesperadas, comendo com elas. Isso era um exercício de misericórdia. Então a misericórdia tem a ver com isso, socorrer os aflitos e os necessitados. Também, além dessa ajuda, usar de misericórdia tem a ver também com perdoar as ofensas, né? Os misericordiosos perdoam as ofensas, oram pelos seus inimigos. Como o próprio sermão vai dizer no capítulo 5, o texto que lemos ali no verso 43, 44, Jesus disse isso: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes, ou se demonstrar misericórdia, né, só aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. E é interessante porque o texto de Lucas, que também trata do Sermão do Monte, lá em Lucas capítulo 6, versículo 36, aqui Mateus diz: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Em Lucas 6, 36, diz: sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Então, comparando esses dois textos e o seu contexto, que trata a mesma situação, quando diz sede vós perfeito, não está falando no sentido moral, mas está falando no sentido de imitarmos a Deus, amando até mesmo os injustos. Imitarmos a Deus, exercendo misericórdia, até mesmo para com aqueles que nos ofendem. É nesse sentido que exercemos misericórdia. Então, os cidadãos do reino dos céus exercem misericórdia, perdoando, orando pelos inimigos, né? Não retribuindo mal com mal. É assim que agem os cidadãos do reino dos céus. Então, misericórdia nas Escrituras nós encontramos esses dois sentidos: o sentido de ajudar o necessitado, um aflito, cuidar uns dos outros nas necessidades, e até mesmo de alguém que pode ter feito alguma coisa contra nós, mas que se essa pessoa vir necessitada, nós não podemos agir com vingança, com ódio no coração, retribuir o mal, mas devemos exercer misericórdia. E avalie-se nisso, né? Como você está nisso daqui, né? Há pessoas que são assim: eu só trato bem quem me trata bem. Se alguém me tratar mal, ai dessa pessoa, né? Os bem-aventurados são aqueles que usam de misericórdia, até mesmo para com os maus, para com os ingratos, porque Deus assim faz, né? E na palavra de Deus nós vamos encontrar várias vezes: amem assim como o Senhor vos amou, perdoem
assim como o Senhor vos perdoou. O exemplo máximo de misericórdia está no próprio Deus, que nos socorre, que nos perdoa dos nossos pecados. A segunda parte, onde nós vamos ver isso daqui, é esta provisão aos misericordiosos, né? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eles receberão misericórdia. Talvez aqui nós pensemos da lei da retribuição, né? Como nós acabamos de ver, né? Se você faz o bem, a tendência do outro é fazer bem a você. Mas aqui no Sermão do Monte está tratando dessa misericórdia que é recebida, não do próximo, mas a misericórdia que você receberá da parte do próprio Deus, né? Então, no primeiro momento, os misericordiosos recebem a misericórdia, e eu quero dar ênfase aqui, ó, a misericórdia diária de Deus. Então, quantas vezes você aflito, necessitado, não orou a Deus para Deus te socorrer, para Deus aliviar os seus fardos, né? Quantas vezes no dia nós não dependemos da misericórdia de Deus? Então Deus trata, como nós acabamos de ler aqui, Deus trata o justo e o injusto com misericórdia. Essa misericórdia geral da parte de Deus. Mas há situações na Bíblia que Deus não concede a misericórdia. É quando você não é misericordioso com o próximo. A Bíblia diz, e aqui eu esqueci de trazer a referência, eu acho que é Provérbio 21, mas eu não lembro a referência. William, se você puder ver para nós, mas diz assim esse provérbio: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. 21:13? Então, provérbio 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É a retribuição. Salmo 18:25. Para com o benigno, benigno te mostras. Então, é justo, né? Imagine, você fechou os ouvidos ao clamor do necessitado. Você não exerceu nenhuma misericórdia para com os que necessitam. Mas aí você vai diante de Deus e você quer que Deus te socorra, né? Não. Há um texto na Bíblia que, muito interessante, esses dois textos nós vimos o sentido negativo, mas tem um exemplo na Bíblia, lá em 1 Samuel 15:6, pedi para os irmãos abrirem lá, porque esse é um daqueles textos que a gente, na nossa leitura anual da Bíblia, né, a gente passa por cima e não percebe. Mas 1 Samuel, nós temos um exemplo disso, dessa misericórdia de Deus a uma tribo. 1 Samuel 15, versículo 6. Vamos ler o 5 só para o contexto, né? Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E aqui os irmãos sabem do contexto, né? Que Deus havia ordenado que Saul, sendo rei, fosse até aos amalequitas, e porque os amalequitas fizeram emboscadas e perseguiram o povo de Deus no deserto, agora Deus iria retribuir, iria eliminá-los,
homens, mulheres e até mesmo crianças, os filhos dos amalequitas, como um juízo de Deus aos amalequitas. E quando Saul chega lá, está no meio dos amalequitas, os queneus. E antes dele exercer o juízo, Saul falou para os queneus: saiam do meio dos amalequitas. E vocês vão receber esta misericórdia, porque vocês agiram com misericórdia quando o povo de Israel estava no deserto. Quando eles subiram do Egito, vocês exerceram misericórdia para com os israelitas. Então vocês serão poupados do juízo de Deus, esse juízo ali diário. Então é um exemplo de que Deus se agrada daqueles que exercem misericórdia. Tanto é que Jesus disse isso, né? Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Misericórdia de Deus. Em outro texto, ele vai dizer: aprendam o que Deus disse. Não quero sacrifício, quero misericórdia. Então, exercer misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Então, nós vimos esses exemplos mostrando essa retribuição, que aqueles que exercem misericórdia recebem essa misericórdia diária da parte de Deus. Algum irmão quer comentar este ponto? Não? Então vamos prosseguir. Os misericordiosos serão tratados com misericórdia no juízo, né? Que é o que o texto diz, que os que exercem misericórdia receberão misericórdia. E um texto que deixa muito claro isso é Tiago, capítulo 2, versículo 13. Os irmãos quiserem abrir lá, Tiago 12, Tiago 2:13. Depois de Hebreus, né? Hebreus, Tiago. Que diz assim: perdão, irmãos, não é Tiago 2, não é Tiago 2:13. Marquei errado aqui. Isso. É esse mesmo? Ah, é verdade, eu estava olhando 3:13 aqui, estava errado. 2:13. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Né? E aí aqui levanta aquela questão, né? A salvação então é com base nas minhas obras, né? Na minha obra de justiça, ou na minha prática da misericórdia? A salvação é por isso, né? É por eu exercer misericórdia que eu sou salvo? Não. Né? É porque aqueles que são salvos exercem misericórdia, demonstram misericórdia. E aí nós temos aquela parábola, né, do credor incompassivo, que foi diante do rei, quando o rei foi acertar contas, ele devia milhões, traduzindo para o nosso dia, milhões ao rei, não tinha condição de pagar de maneira nenhuma. E o que ele fez diante do rei? Ele pôs-se a clamar: tem misericórdia de mim, porque o rei tinha dito para que ele fosse vendido, ele, a sua família, a sua esposa e os seus filhos, até que eles pagassem a conta, vendido como escravos. E ele pôs-se a clamar: mas tem misericórdia de mim, eu não tenho condições de te pagar. E o rei então resolveu perdoar-lhe a dívida. Aí, saindo aquele servo dali, ele encontrou um conservo seu, um conservo que devia pouca coisa para ele, 100 denários, né? 100 dias ali de serviço. E ele chegou e foi cobrar o seu conservo.
O conservo disse, eu não tenho condições de te pagar. E aquele servo então pegou na garganta dele e falou, você vai ser preso, você vai ser lançado na prisão, até que me pague a sua dívida. E então, outros servos viram o que aquele servo tinha feito e foi até o rei. E chegaram lá e contaram tudo para o rei. E o rei mandou chamá-lo. Falou, como você pode agir assim? Você tinha uma dívida enorme para comigo. Eu te perdoei a dívida. Não deveria você ter agido com compaixão e misericórdia para com o seu conservo? Já que fizeste assim, eu vou entregar você aos castigadores. E você vai ser lançado na prisão até que pague toda a sua dívida. Né? Então, essa parábola de Jesus mostra isso, né? Que Deus nos deu uma misericórdia muito grande para conosco. A misericórdia de Deus para conosco é rica, né? Como a Bíblia diz, Ele foi rico para conosco, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Como pode um cristão que tinha tão dívida para com Deus, Deus santo e justo, agora não perdoar um pecador como ele, um conservo seu? Então, irmãos, a misericórdia é uma marca distintiva daqueles que são do Senhor. E no dia do juízo receberão esta misericórdia da parte de Deus. Há um exemplo na palavra de Deus que está lá em essa parábola do credor incompassível. Depois os irmãos quiserem anotar e ler ela, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 31 em diante. O outro texto que eu quero ler com os irmãos aqui para nós elucidar este ponto, está em 2 Timóteo, alguns irmãos acho que vão se lembrar, porque nós estivemos pregando esse texto aqui na epístola de Timóteo, e fizemos menção. Aqui o versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, quando Paulo disse a Timóteo assim, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermogênes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. E veja que diz o versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia, no dia do juízo, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Né? Então há duas coisas aqui. Primeiro, né, Paulo roga a misericórdia de Deus sobre a casa de Onesíforo, porque muitas vezes este homem, crente no Senhor Jesus Cristo, que havia recebido misericórdia, demonstrou essa misericórdia para com Paulo nos seus sofrimentos, e prestou muitos serviços a Paulo, né? E Paulo roga a misericórdia de Deus sobre a sua família, a sua casa. E também ele diz no verso 18, o Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, porque Ele assim agiu comigo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, assim como recebemos, devemos conceder misericórdia. Para terminarmos, irmãos, alguém quer comentar este ponto sobre os misericordiosos? Não? Nós vamos finalizar então, para aplicação. Faça uma avaliação sincera da sua vida, de tudo isso que nós vimos sobre a justiça e a misericórdia. E aí nós fazemos essas perguntas para a reflexão. Você tem fome e sede de ser como Jesus? E
É uma avaliação que cada um deve fazer. Você tem tido esta fome e sede de ser como Jesus, de andar como Ele, de ser parecido com Ele, de viver como Ele viveu, amar como Ele amou. Essa sede está na sua alma, você tem buscado isso na sua vida, como crente em Jesus Cristo. Esse é o grande alvo nosso, essa é a grande busca nossa, é conformar a nossa vida à vida de Cristo. Só os cidadãos do reino do céu almejam isso, desejam isso. Os do mundo olham para si mesmos e dizem, nós somos bons, né? Nós não, nós olhamos e falamos, falta em mim, né? Eu não estou satisfeito com a aprovação dos homens sobre mim, eu quero a aprovação de Deus sobre a minha vida. Eu não quero viver os mandamentos dos homens, eu quero viver os mandamentos de Deus para a minha vida. Sua alma tem sede de Deus e nele se deleita, né? Esta é a busca, né? Como diz o salmista, né? A minha alma anseia pelo Senhor. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem experimentado na sua alma essa comunhão com Cristo, com Deus, esse banquete celeste, né? Esse Rei justo, esse Senhor misericordioso, esta comunhão com Deus. Este é o seu alvo, essa é a sua sede, a sede de Deus. Você tem usado de misericórdia? Você tem visto os aflitos? Você tem socorrido? Ou você só pensa em si mesmo, né? Nas suas necessidades? Há muitos que ficam só assim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, venham a mim, me ajude. Mas não tem a alma farta, a tal ponto de poder oferecer misericórdia, se compadecer daqueles que sofrem. E nisso nós temos, irmãos, a alma farta. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o Cristo vivo, do qual nós oferecemos aos pecadores. Você tem exercido misericórdia nesse tempo de pandemia, né? As oportunidades que surgem com vizinhos, com parentes, com irmãos, é uma grande oportunidade de exercermos misericórdia. A Bíblia fala daqueles que até têm o dom de misericórdia, né? E que devem fazer isso com alegria na alma. Como que você exerce misericórdia com alegria? Com base na misericórdia que você recebeu, né? Para exemplificar a misericórdia que você recebeu sobre a sua vida, você exerce misericórdia aos outros, né? E essa é uma característica do cristão, do qual o mundo fica espantado quando o vê o crente exercendo misericórdia. Você tem perdoado, né? Sua alma está aberta para receber aqueles que te ofenderam. É verdade que o pecado não é uma coisa barata, a pessoa tem que ser conversada, há o arrependimento, né? Veja que na parábola do credor incompassivo, quando ele foi acertar as contas com o seu conservo estava ali suplicando, né? Estava ali pedindo, tem misericórdia de mim, eu não tenho com que te pagar. E aí é o momento do cristão exercer misericórdia. Lembre-se que Deus é misericordioso, mas Ele é justo, porque aquele que não exerceu misericórdia, Deus prontamente, o rei prontamente, abriu a sua alma e teve misericórdia. Mas quando ele viu que aquele servo era malvado e perverso, ele então exerceu o castigo e o juízo sobre ele. Como você está nisso? E para essa avaliação final, o quanto você precisará da misericórdia de Deus no dia do juízo? Essa é uma avaliação. Pense o quanto
nós carecemos da misericórdia de Deus, não só para levantar todos os dias, porque a misericórdia do Senhor renova-se cada manhã, mas pense, quanto nós iremos carecer naquele dia, como Paulo disse, né? Conceda o Senhor naquele dia ao servo dele misericórdia. Quanto você e eu, quanto nós vamos precisar da misericórdia do Senhor naquele dia. E Deus já proveu um Salvador para nós, para que não venhamos a morrer nos nossos pecados. Esse Salvador é Jesus Cristo, só Ele, só nele, através dele, por meio dele, nós temos a redenção, a salvação, porque Ele pagou pelas nossas iniquidades, de maneira que podemos ir naquele dia e receber a misericórdia, não por causa das nossas obras, porque se você olhar para a sua obra, você acha que pelas suas obras, naquele dia você vai receber misericórdia? Não é pelas nossas obras, é tão somente pela graça de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos dê essa alegria de perceber a grande misericórdia que Deus tem para conosco, e nos dê a alegria de exercer essa misericórdia para com o próximo.